com o pensamento e com a linguagem. Certo. Pois não. Nós temos uma matéria dentro da pedagogia chamada neurolinguística, né, que trata dessa questão. E essa matéria, inclusive, é uma matéria antiga, está nos cursos de psicologia, e foi justamente isso aí que chamou a atenção do Richard Bandler no início da década de 70. Certo. Quando em aula com o professor John Grinder, que era professor de linguística, matéria dentro do curso de psicologia que o Richard Bandler estava fazendo, então dali eles começaram a cogitar a ideia do cérebro ser programado pela linguagem, ou ter uma linguagem de programação. Então, o estudo da linguística, da linguagem, mostra que à medida que o pensamento do ser humano foi evoluindo, ou melhor, do ponto de vista antropológico, à medida em que foi se transformando de macaco para homem, do ponto de vista antropológico, o cérebro foi evoluindo, a linguagem com ele. Por quê? Porque o pensamento foi evoluindo. Logo, uma dedução simples de que a linguagem é uma manifestação do pensamento. E isso implica em muitas questões, porque, por exemplo, se você aprende uma determinada língua, seu pensamento funciona nessa corrente, nessa direção. Se você aprende uma língua nova, o seu pensamento muda. Eu conversei certa vez com um alemão, poliglota, falava 4 línguas, já dá para chamar de poliglota, né? 4 línguas. E ele me falou, ele me aconselhou a aprender várias línguas, porque ele disse que seria uma forma de dar saltos intelectuais quando você aprende outra língua. Porque junto com essa nova língua vem um pouco da cultura do outro povo e vem também um pouco da sua forma de pensar. Né? Nós temos alguns detalhes interessantes sobre o Brasil, por exemplo, né? As línguas indígenas, uma carta enviada por jesuítas a Portugal, reportando, né, o seu relacionamento com os índios. Aqui no Brasil eles relataram um fato interessante sobre a língua, que era a ausência de palavrões. Eu não me lembro agora qual era a etnia, mas enfim, eles relataram que não existia palavrões, não tinha como xingar na língua indígena. Isso foi uma descoberta fantástica. Sem dúvida. Por que os índios não xingam? Logo daí você vai aprender toda uma série de comportamentos, da cultura deles, do porquê que não xinga. Valores. Né? Valores. Não xingar, não, quer dizer, discutiam. Pelo que parece, nível, sim. Eles não sabiam o que era xingar. Pois é. Eles não sabiam o que era palavrão. Sim. Que interessante. Acho que num momento ali de raiva, ali, de angústia, o que talvez fosse uma coisa um pouco rara também, porque já que dependendo do seu nível de estresse, a necessidade de palavrões parece que aparece. Exato. Talvez não houvesse. Essa talvez seja a linha de raciocínio. A necessidade. Pelo tipo de relações, respeito, convivência. A paz, a harmonia. Reinente, uma comunhão. Isso, harmonia. Digamos assim. Não haveria necessidade, porque se não há necessidade da palavra, você não precisa desenvolver essa linguagem agressiva, porque a agressividade é muito baixa. Então você não precisa nomear a agressividade, criar palavras. Isso. Interessante. Do ponto de vista da PNL, a PNL tem 2 detalhes interessantes. O xingamento é uma demonstração de impotência, de incapacidade, de inferioridade. Ou seja, é o seu ataque verbal ao vento, ao nada, porque você não pode resolver o problema, então você xinga. Quando você xinga, você manifesta a sua incapacidade de resolver o problema, juntamente com a sua falta de controle, de paciência. Então isso nos chama atenção para o seguinte: se você costuma xingar, falar palavrões, isso você tem que dar atenção, porque você está com um nível de estresse alto, o seu nível de incapacidade também está alto, o sentir-se impotente e incapaz, juntamente com o seu nível da falta de controle. Eu estou perdendo a paciência! Olha aí. Esse né? aí é um. Pois é. Então, juntamente com o xingamento, vem as ações também, de quebrar coisas, né? Nós temos hoje um dos maiores índices de suicídio do mundo, dos japoneses. Tem, inclusive, a Floresta da Morte, onde a polícia costuma entrar lá uma vez por semana para recolher corpos, que as pessoas entram lá para se matar. Na entrada da floresta está cheia de dizeres lá, né? de frases para desincentivar o suicídio. Mas esse não é a nossa linha de raciocínio. Voltemos aqui para a questão da linguagem. O fato é que, falando de Brasil, voltando a falar de Brasil, né, por exemplo, nós temos um problema aqui no português. A língua portuguesa, oriunda da Europa, tem muitas palavras que não se referem a ações.
Elas se referem mais ao mundo metafísico, ao mundo das ideias. Vamos fazer um comparativo com a língua hebraica. Por exemplo, a língua hebraica ela é repleta de palavras que representam ações, atitudes, envolve o ato de agir. Ela tem um significado concreto. Por exemplo, no versículo bíblico, honra teu pai e tua mãe. Tem até uma promessa para que te vá bem, viva longos anos e tal. A palavra honra, ela é a mesma palavra usada em alguns momentos para significar peso. Peso, pesar alguma coisa. O peso era uma peça concreta. As balanças deles tinham os vários pesos e tal, para pesar os produtos. Então, de um lado põe um determinado peso, do outro lado põe o produto. Então, quer dizer, pensa bem nessa expressão honrar teu pai e tua mãe, no sentido de pesar alguma coisa, de dar peso, de trazer equilíbrio. Ou seja, de um lado fica o peso, do outro lado fica você. Aí nós temos na língua indígena um semelhante, eu não me lembro a palavra agora, mas quando a pessoa morria, segundo a mitologia egípcia, pegava o coração da pessoa, o deus Horus, se não estou enganado, pegava o coração da pessoa, colocava numa balança, num lado da balança, do outro lado ele colocava uma pena. Se o coração fosse mais pesado que a pena, ele era jogado ali a um lugar, lá um inferno egípcio lá, né? Então a palavra peso no hebraico, que é também utilizado para honrar, tem um peso, tem uma ação, tem um sentido concreto muito forte, inclui atitudes. Essa honra não é de boca, não é de falar, não é de... Como é que eu vou honrar meus pais? Eu vou me curvar diante deles, que seria uma ação, né? Ou eu vou falar para eles alguma coisa. Essa palavra, quando eles pensam em honrar pais, está embutida nela uma série de ações, tipo dar presentes, estar presente, cuidar, construir casa melhor para ele, dar móveis, dar dinheiro aos pais, inclui ações. Cuidar deles. Cuidar. Retribuir o cuidado que recebeu, digamos. Exatamente, com ação. Já na nossa língua, no português, a palavra honra não tem nela embutida ação nenhuma. Então isso nos traz uma pilha de problemas, porque não é só com relação à palavra honra. Existe uma infinidade de palavras no português que não está embutido no significado a ação ou agir. Por hoje, Max, buscando um fechamento da tua linha de raciocínio e em potencial deixando um gancho para a próxima quarta-feira. Semana que vem temos que repetir a dose na quarta. Fique à vontade. Então, dois tópicos aqui bem até um pouco polêmicos em relação à linguagem, que é a relação do tamanho das palavras com o nível intelectual de quem fala. Olha. Povos assim muito primitivos usavam palavras muito curtinhas, tipo 2 sílabas, uma sílaba, 2 sílabas. À medida que foi se evoluindo, passaram-se para 3 sílabas, 4 sílabas e aí foi embora, né? Até chegar no paralelepípedo. Pois é. O problema entre o pregar e o viver, né? Nós vemos isso na justiça, nós temos leis. Você sabia, o Brasil é um dos países com o código de lei mais que você evolui. No estudo da própria língua, você aperfeiçoa seu pensamento. E a partir do momento que você aprende uma língua nova, você duplica o seu conhecimento. Porque você vai aprender tudo com outro nome, tudo outra vez. Copo tem outro nome, água tem outro nome, né? E por aí vai. Então você aumenta a sua inteligência. Então o estudo da língua é fundamental para a educação e para a evolução intelectual da pessoa e principalmente para a sua sensibilidade. Você veja que coisa interessante. Né? Algo que boa parte dos educadores, de um modo geral, não vão por esse caminho. E esse seria um caminho extremamente importante para levar as pessoas a crescerem mentalmente, abrirem os seus horizontes, em linhas gerais, porque se você abre os seus horizontes intelectivamente, você abre os seus horizontes comportamentais, existenciais, a tua visão de escolhas, de vida, enfim, você transforma uma sociedade se mudar-lhe a linguagem. Porque aí muda o pensamento. Muda. Na prática, inclusive, a gente vê o grande problema nas escolas em que os alunos têm de aprender português. Certo. Como? Tem dificuldade para aprender a língua que fala? A própria língua, sim. Porque a língua que ele está aprendendo não é a língua que ele fala. Ele não conseguiu fazer a ponte. Entendo. Não consegue. Manifesta-se na hora da redação.
Sim. É um dos maiores desafios. Eu sei para mim, mas eu não sei pôr no papel. Por quê? Exato. Porque ele não sabe português. Sim. Temos no Brasil a figura do analfabetismo funcional. Isto. Que é aquela pessoa que até é pretensamente alfabetizada, sabe assinar o seu nome, mas não entende o que lê. Não. Lê, mas não entende. Não entende. Porque não transita pela linguagem com destreza, com facilidade. Extremamente interessante tudo isso. Max, eu vou agradecer a gentileza da sua presença. Quarta que vem, com a graça de Deus, estaremos de volta. Grande abraço. Obrigado, Max. A você também. Até lá. Tchau.